Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Neste tempo bem quente, não é? Vamos continuar o que iniciámos no domingo passado e neste mês de agosto nós temos nos proposto falar sobre crescimento no conhecimento de Deus rumo à maturidade, ou isso é que nos leva à maturidade. E semana passada começámos com o texto da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, e lemos os primeiros 11 versículos e já abordámos alguns deles. Vamos fazer novamente a leitura e seguiremos em diante. Amém, meus queridos? Vamos ler então a palavra do Senhor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou por meio da sua própria glória e virtude ou excelência, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, ou à vossa fé, a virtude ou a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos só orar mais uma vez. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos a Ti mais uma vez. Levantamos a nossa voz e queremos dizer-te que Tu és bom. Obrigado porque nos deste Cristo e com Cristo nos tens dado todas as coisas. Cristo não é só o que nós precisamos. Cristo é a única coisa que nós temos. Fora dele não temos nada, Pai. Obrigado. Senhor, ajuda-nos nesta manhã de domingo a expormos a Tua palavra ao Teu povo e ajuda o Teu povo a ouvi-la, a guardá-la, a entendê-la e a vivê-la, a praticá-la para a glória do Teu nome e bênção dos eleitos. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, podemos ficar sentados. Com este calor que nós sentimos, há um tempo atrás, alguém falando
com um certo conhecimento e com muita convicção, e aparentando conhecer sobre o assunto, ele falava que estes tempos quentes faziam com que o gelo, tanto do Polo Norte como do Polo Sul, ele se fosse derretendo, e com isso a água do mar iria subindo e muitas praias iriam desaparecer com a subida da água do mar. Ele falou isso nos canais de comunicação e quem o ouvia ficou impactado com o que aquele homem falou. Alguns jornalistas foram pesquisar e estudar aquele homem, quem era aquele homem que estava a falar tão sabiamente, tão convictamente, tão conhecedor sobre esse assunto. E ao eles fazerem uma investigação à vida desse homem, eles perceberam que ele estava a investir milhões de dólares em terrenos junto à praia. E o que aqueles jornalistas começaram a questionar foi: como é que alguém que nos está a transmitir esta informação e a dizer que muitas praias vão desaparecer por causa do clima, está a investir dinheiro, não é? Está a investir dinheiro precisamente em terrenos junto à praia. Se ele sabe que mais dia, menos dia, aquilo vai desaparecer. O resumo da história. O que se fala com muita convicção quando não se vive parece uma mentira. E é isso que Pedro está a tratar e nós estamos a tratar, meus irmãos. Precisamos crescer no conhecimento de Deus. Sim, mas se o nosso crescer no conhecimento de Deus não passa de um conhecimento intelectual, não passa de um conhecimento da letra, não passa por nós simplesmente sabermos falar muitas coisas acerca de Deus e da palavra de Deus e de Jesus. E isso não é visto na nossa vida prática, irmãos. Isso de que vale? Descredibiliza toda a nossa confissão de fé, toda a nossa eloquência, toda a nossa convicção. Isso arruína toda a nossa mensagem. Porquê? Porque a nossa mensagem é colocada em causa. Não é? Os irmãos conseguem entender isso? E é isso que Pedro está a tratar aqui. E é disso que nós queremos tratar. E começámos a tratar no domingo passado. Crescer no conhecimento, rumo à maturidade. Mas isso tem que se tornar na nossa vida, na prática. Não é? Senão nós podemos ser muito bons a falar acerca de e saber muitas coisas, mas e depois? Quem vê o nosso dia-a-dia, o que é que nós fazemos, o que é que nós dizemos, no que é que nós investimos, quem vê a nossa bancária, a nossa conta bancária, vê que nós somos crentes ou que nós somos iguais aos do mundo? Como é que a gente faz com o dinheiro? Onde é que nós gastamos o dinheiro? O nosso tempo, não é? Vocês irmãos entendem? E às vezes as pessoas a observarem-nos, não é? Isso vai dar credibilidade ou vai descredibilizar toda a nossa vida. Amém? Se nós somos pessoas responsáveis, se nós somos pessoas respeitosas, se nós amamos o outro, se nós amamos os nossos irmãos, se nós amamos a igreja, não é? O amor fraternal, vocês entendem? Se nós somos gente de excelência moral. É isso que Pedro está a tratar. Bom, mas num mundo de tanto evangélico, não é? Num mundo de tanta religião, bem, como é que a gente sabe qual é a verdade? Como é que a gente sabe qual é, não é? É nós olhando para as Escrituras, estudando as Escrituras. E estamos numa igreja onde quem prega e quem ensina as Escrituras. Não ensina outra coisa para além das Escrituras. É quem é fiel às Escrituras. Não é? Essa é uma boa maneira. Sabem, as pessoas que são peritos em estudar e em saber acerca de dinheiro falso, de notas falsas,
elas não estudam, essas pessoas não estudam as notas falsas, para conhecerem muito bem quais são as notas falsas. Sabem como é que elas fazem para saber muito bem quais são as notas falsas? Elas conhecem muito bem a nota verdadeira. Elas conhecem muito bem o dinheiro verdadeiro. Porque depois não é preciso estudar todas as falsidades, porque falsidades há muitas, há muita invenção. Mas quando conheces bem, não é, o que é verdadeiro, o que é verdade, o que é falso, salta logo à vista, não é? Então, irmãos, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento, no pleno conhecimento de Deus, conhecermos este Deus verdadeiro. Porque à medida que nós progredimos neste conhecimento do Deus verdadeiro, quando vem à nossa vida, quando vem aos nossos ouvidos, não é, aquilo que é falso, nós estamos muito bem equipados e capacitados para isso. Amém? Os irmãos percebem isso que estamos a dizer? Amém? É por isso que neste mês de agosto, quando às vezes estão uns, outros não estão, né, nós pensámos em falar acerca disso, né? Crescer no pleno conhecimento. Aliás, e crescimento faz parte da vida do cristão. Isso é uma coisa que faz parte. Porque tudo o que tem vida cresce. Se não cresce, não tem vida. Amém? Então, crescer no pleno conhecimento, rumo à maturidade, não é? Rumo a sermos pessoas maduras, rumo a sermos pessoas mais parecidas com Cristo. Amém? Amém, meus queridos? Então nós já vimos muita coisa e quem quiser ouvir pode consultar a gravação. E nós fomos avançando por aí fora, vimos quem é que escreveu este texto, quem é que escreveu esta carta, e vimos que foi quem? Simão Pedro, embora ali houvesse algumas no início, né, do século, houve ali algumas contradições e algumas dúvidas, não vamos gastar tempo com isso, e ele apresenta-se, né, Simão Pedro. Simão, nome que o pai, né, nome de pai. Pedro, quem é que lhe deu o nome de Pedro? Ou Cefas, em aramaico. Quem é que deu? Foi Jesus, disse, tu és Pedro, não é? Como é que ele se apresenta? Quem é este Simão Pedro? Como é que ele se apresenta? Ele apresenta-se como servo. Nós vimos esta palavra, servo. O que é que era este servo? Era o quê? Doulos, era escravo. Ele não era esta palavra escravo que o apóstolo Pedro registra aqui na sua segunda carta. Irmãos, não é um escravo voluntário, é um escravo obrigado. Era alguém que tinha sido comprado e era obrigado a servir. Então nós somos obrigados a servir a Deus. Se tu nasceste de novo, é obrigado. Não uma obrigação externa a ti, mas uma obrigação que existe em ti por causa da transformação e da mudança do teu coração. Amém? Então, servo e apóstolo de Jesus Cristo, não é? Como servo, ele assemelha-se a todos nós, tanto que ele vai dizer que uma fé igualmente preciosa, uma ideia completamente contrária aos falsos mestres. Os falsos mestres acham que eles são sempre muito mais do que os outros e são sempre toda a vida mais do que os outros, não é? Esses falsos apóstolos, porque nem sequer há apóstolos, eles são sempre muito mais do que os irmãos da igreja, eles são sempre superiores aos outros. Que loucura! Que loucura! No reino de Deus só há um que é superior aos outros. Chama-se Jesus Cristo. Todos os outros são, claro que com funções diferentes, mas eles não são superiores. Eu acho uma coisa interessantíssima de se observar, que é essas pessoas que se intitulam são tão capazes, que eles ensinam os outros, mas os outros nunca chegam a aprender, porque eles são sempre mais que os outros. Um bom ensinador é aquele que consegue ensinar o outro de maneira que o outro seja, no mínimo, como ele. Não é? Mas eles são tão bons, que ninguém chega lá, e eles são tão superiores aos outros que toda a vida eles estão anos e anos, não é? Cuidando de um povo que é sempre um povo, não é? Analfabeto, um povo que nunca chega a conhecer o que eles, na sua capacidade tão grande, eles conhecem, como se Deus tivesse prediletos. Amém, meus amados irmãos? No reino de Deus, Deus olha para todos de igual modo. Todos somos servos. Apóstolos, só alguns. Quais? Os 12 e Paulo. Não é? É ou não é? Não há mais. Acabou. Encerrou. Quando tu ouvis de uma igreja que tem um apóstolo ou
como é que se chama? Apóstola, que eles chamam, não é? Há das duas coisas, não é? Não, profetisa é diferente. Também há apóstola, não sei o quê. Há tudo e mais alguma coisa. Bom, isso não encontra base bíblica para que isso aconteça, ok? Já vimos que temos uma fé que é-nos dada, não é? Não somos nós que geramos nem que conseguimos fé. A fé é Deus que dá e a fé não é de todos. Amém? Mas a fé é igualmente tanto a fé do pastor como a fé, não é? A fé salvífica, a fé que nos é dada é igualmente, e é uma fé preciosa, diz Pedro, não é? É uma fé que nos faz entender que nós fomos justificados em Cristo, que Cristo pagou o preço por nós, e depois ele, ao saudar, ele diz graça e paz. Vimos também a importância, não é, desta saudação e destas palavras, não é? É como se nós tivéssemos uma árvore, não é? E a graça é a raiz da árvore e a paz é o fruto da árvore. Não há paz sem graça. Só tem paz quem foi alcançado pela graça. Amém, meus amados irmãos? E ele diz que vos sejam multiplicadas, quer dizer, que cresçam essa graça e paz. Como é que graça e paz pode crescer na nossa vida? Não é? Como é que isso pode crescer? À medida que nós conhecemos. Quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor, mais nós podemos, não é, desfrutar dessa graça e dessa paz. Amém? Quanto mais conhecimento nós tivermos do nosso Senhor, mais graça e mais paz. Porquê? Porque nós o conhecemos melhor e conhecemos mais essa graça. E por causa de conhecermos melhor a graça que há em Cristo e a sua pessoa, nós podemos ter mais paz. Ele vai nos dizer que já nos foram doadas todas as coisas. Quer dizer, nós não temos o que nos queixar. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo, não tem nada. Deus não nos deu coisas. Deus deu-nos Cristo. E com Cristo, todas as coisas. Não é? Surge o Michelin, eu sempre lembro ele, não é? Porque ele diz que eu podia viver 1000 vidas. Nenhuma vida eu queria viver sem Cristo. Não é? E eu gosto dessa frase dele. Porque é isso mesmo. Sem Cristo não vale a pena. Cristo não é só uma coisa que nós... Não é só uma pessoa, não é só alguém que nós necessitamos. Ele é a única coisa que nós temos. Ou nós temos Cristo, ou se nós não temos Cristo, nós não temos nada, irmãos. Quem não tem Cristo não tem nada. Eu espero que vocês entendam isso e se apercebam disso. Se tu estás aqui nesta manhã e tu não tens Cristo na tua vida, ficas a saber que tu não tens nada. Ou, por outras palavras, o que tu tens de nada vale. De nada vale. Amém? Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E aqui diz para a sua própria glória e virtude, ou excelência. Mas não é para, a melhor tradução não é esta para, é por meio da sua própria glória, foi assim que nós obtivemos tudo isso, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então isto foi o que Deus fez por nós. E depois Pedro, no versículo 5, ele diz, por isso mesmo, então se Deus já fez tudo isso, se Deus já nos deu tudo isso, então agora nós precisamos responder a isso. Precisa haver uma reação da nossa parte. Claro que também é gerada, motivada pelo Espírito Santo em nós. Claro que sim. Mas se Ele já fez isso por nós, se em nós isso já aconteceu, então por isso mesmo, porque isso já aconteceu, porque nós temos esse conhecimento, porque Ele nos mostrou isso, porque Ele nos revelou isso. Então, por isso mesmo, não é? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude ou a excelência moral. Meus amados irmãos, nunca acredites em alguém, seja ele quem for, tendo o título que tiver ou sem título, dizendo que eu tenho Jesus, eu sigo a Jesus, e a sua vida não foi transformada. Isso é um contrassenso.
Isso é uma mentira. Ah, mas eu tenho tantos anos de igreja. Mas tu olhas para aquela pessoa e aquela pessoa não foi transformada, aquela pessoa não tem uma excelência moral. Vocês entendem? Ela não é nada. Isso é uma fraude, isso é uma mentira. Vocês entendem, meus amados irmãos? Porque não há como alguém ser alcançado por Cristo e a sua vida não ser transformada. Isso é um contrassenso. Isso não acontece. Isso não acontece, meus amados irmãos. Quem foi alcançado por Cristo, essa pessoa é uma nova criatura, é uma nova criação. A sua vida é transformada. Conhecimento de Deus leva à transformação. Se não existe transformação, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Se a pessoa tem os mesmos gostos, os mesmos desejos, a mesma vida, vocês entendem? Até pode ser um grande religioso. Vocês percebem? Mas os seus gostos, os seus desejos, os seus quereres não mudaram, não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, os seus desejos, as suas motivações, as suas paixões mudaram. Amém, meus amados irmãos? Havia um pastor que encontrou um irmão que há muito tempo, uma pessoa que andava na igreja, bom, irmão, é aquela coisa, não é? E há muito tempo que ele não aparecia, ele encontrou-o na rua e ele disse, então, nunca mais esteve connosco nos cultos. Tal. Sabe, pastor, eu gosto muito de ouvir, gosto muito, o pastor prega bem, eu gosto muito da palavra, eu gosto muito, mas sabe uma coisa, eu tenho um desejo, por mulheres, que é uma coisa, aquilo eu não aguento. Então, mas no próximo domingo esteja o pastor que teve, ele termina o culto, eu gostei mesmo de ouvir, eu gostei, bom, o pastor é mesmo, mas sabe uma coisa, eu não posso, porque isto não sei. Isso é alguém, irmão, que pode ter os anos que tiver de igreja, ele não foi transformado, ele não foi tocado por Deus. Vocês entendem, irmãos? E infelizmente, em algumas igrejas, anda gente que nem sequer conhece a Deus e que fala de um Deus que não conhece e adora um Deus que não conhece. E é por isso que nós vemos igrejas todas turpadas que vale tudo lá. E mais alguma coisa. Porque não há obra de Deus na vida deles. Vocês entendem, irmãos? Deus não muda só o nós sabermos falar coisas. Deus muda a nossa natureza. Ele dá-nos um novo coração. Ele não nos tira do mundo, mas Ele tira o mundo de nós. Nós antes amávamos o mundo e o que havia no mundo. Agora nós não amamos o mundo. Nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Vocês entendem? É um contrassenso. Não há como. Mas eu também tenho fé, eu também conheço a Deus. Eu vou à igreja não sei quanto, ou eu vou à católica, ou eu vou... Não, se a tua vida não foi mudada, não foi transformada, se tu tens os mesmos desejos, tens os mesmos quereres, não há como tu dizeres que tu conheces a Deus, porque tu não conheces a Deus. Amém, meus amados? Amém. Até podes fazer as melhores obras. Até podes ser a pessoa mais querida lá do teu bairro. A pessoa mais amada lá da tua família. Se Deus não operou na tua vida, tu não o conheces. E tu estás perdido. E um dia, muito breve, quando Jesus voltar, tu vais perceber que afinal, tu não o conheces. Tu não o conheces. Faz muita confusão, irmãos. Como há pessoas hoje em dia, e há muitas, e eu sei o que é que estou a dizer, e tu também sabes. Quando eu disser, há muitas pessoas hoje em dia que estão completamente na boa, achando que está tudo bem, não estando reunidas com a igreja. Eu não preciso de igreja para nada. Ainda ontem, falando com algumas pessoas ao almoço, sabe, alguém estava a dizer que um conhecido nosso, inclusive é familiar, que ele estava a dizer, porque eles agora deixaram de ir à igreja como casal, e ele estava a dizer, nunca me senti como agora. Eu não preciso de igreja para nada. Eu tenho o meu tempo com Deus, eu leio a Bíblia. Irmãos, isso é uma loucura.
Ou ele está muito equivocado neste momento da vida, ou ele nunca conheceu Deus. Muito provavelmente ele nunca conheceu a Deus. É perigoso, irmãos. É perigoso. E é isso que Pedro está a trabalhar e a tratar. É isso que Pedro está aqui a ajudar os irmãos e a nós. Reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude ou a excelência moral. E à excelência moral o conhecimento. E ao conhecimento o domínio próprio. E ao domínio próprio, a perseverança. E à perseverança, a piedade, ou uma vida de devoção a Deus. E à piedade, a fraternidade. Amar os irmãos. Amor de irmão. Amém? Como é que é possível tu dizeres que amas a Deus, que não vês, se tu não amas o teu irmão que vês? Não dá. É impossível. E à fraternidade, o amor. É isso mesmo, meus queridos. Por isso mesmo, por causa do que nos aconteceu. Isto não são coisas que nós acrescentamos à fé para nós conquistarmos ou ganharmos a salvação. Não, irmãos. Isto são coisas que fazem parte da salvação. Isto são coisas que acompanham a salvação. E o que é que queres dizer com isto, Domingos? O que eu quero vos dizer com isto é que estas coisas estão na vida daqueles que são salvos. Não estão na vida daqueles que querem ser salvos, que querem alcançar a salvação. Isto são características que estão na vida daqueles que são salvos. Aqueles que foram alcançados pela graça. Aqueles que têm paz com Deus. Amém, meus amados? No versículo 8 diz, porque estas coisas existindo, quer dizer, estando em, têm que existir, têm que estar lá e em vós aumentando. Isto tem que fazer parte, isto faz parte da nossa vida. Isto faz parte da vida de um salvo. Amém, meus amados? Um salvo não é um cumpridor de regras, nem de lei. Nós fomos libertos da lei, irmãos. E alguma coisa que eu acho que às vezes alguns evangélicos, inclusive, não percebem. E dizem, sim, a lei cerimonial é que acabou, a lei civil, o país já não se rege, não é? E como se a lei moral... Irmãos, nós não estamos sujeitos nem debaixo da lei moral. Vocês entendem, meus amados? Então tu vives fora da lei. Não é isso que eu estou a dizer. Mas nós não estamos mais debaixo da lei moral, irmãos. Não estamos. Vem comigo. Abre aí na segunda carta aos Coríntios. Olha o que diz a partir do capítulo 3, versículo 7. Podemos ler? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que é que foi gravado com letras em pedras? Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Os 10 mandamentos, a lei moral. Se revestia de glória, se revestiu, passado, de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que ou
outrora, faz parte do quê? Do presente. Faz parte do quê? O que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é por... Então, irmãos, nós não somos cumpridores de regras. Nós não somos cumpridores de leis. Até porque nós tropeçamos logo no início. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tu fazes isso? Fazes? Não fazes. Não fazes. Então, meus amados irmãos, precisamos ter cuidado, porque às vezes podemos andar na igreja e o fruto que nós damos é um fruto de morte, em vez de ser um fruto de vida, porque nós queremos ser uns cumpridores de regras. E isso atrapalha a nossa vida. Isso atrapalha a nossa vida. Eu gostava que tu viesses comigo, um pouco mais adiante, Romanos, capítulo 7. O apóstolo Paulo vai nos explicar isto muito bem. Romanos, capítulo 7. Versículos 4 a 6. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, qual lei? A lei moral. Operavam em nossos membros a fim de frutificarem para morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade, da letra. Deixa-me ler-vos isto na nova versão transformadora, uma versão fiel às Escrituras. Deixa-me ler-vos. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós e a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Amém, meus amados irmãos? A partir do momento que nós nascemos de novo, nós somos habitados pelo Espírito. E a partir desse momento, irmãos, nós é como se estivéssemos enviuvado e casado de novo. Antes nós estávamos casados com a lei. E a lei era terrível, era um marido muito exigente, muito doloroso. Vocês já viram, a pior coisa que nos pode acontecer é nós sermos casados com alguém exigente. Já viram o que horrível é? Olha isto, olha aquilo, olha o outro, olha, isto não há paz nesse lar. E a lei fazia isso connosco. Não quer dizer que a lei fosse má, porque a lei é pura, santa e boa. Mas nós é que não tínhamos uma condição para nós vivermos de acordo ou para satisfazer essa lei. Não era um problema da lei, é um problema nosso. Vocês entendem? Vocês entendem? Imaginem que a minha esposa é alérgica a chocolate. Ela hoje faz anos. E eu oferecia-lhe um chocolate enorme, do melhor que há. O que é que servia o chocolate ser bom? Se ela não o podia comer, só lhe ia fazer mal. E é isso que aconteceu connosco em relação à lei. A lei é boa,
a lei é pura, a lei é santa, a lei é justa, a lei vem de Deus. Claro que sim, não está em causa isso. O problema éramos nós, era a nossa condição. Que a nossa estrutura, a nossa condição, não tinha condições para quê? Para viver segundo a lei. A fraqueza, a nossa doença, o nosso pecado, não tinha condições para satisfazer a lei. E era um mau relacionamento, era um péssimo casamento. Vem Cristo, é ou não é? E Ele vive essa vida perfeita, que nós não conseguimos viver, nem nunca conseguiremos. Ele satisfaz as justas exigências de Deus. Ele vive 33 anos sem nunca pecar. E Ele agrada ao Pai. E Ele vive a vida perfeita que nós nunca conseguimos viver. E Ele a conquistou para nós. E agora nós temos um novo marido. Nós agora já não estamos casados com a lei. Nós morremos para ela. É como se nós estivéssemos enviuvados e casados novamente. E casamos com quem? Com Cristo, que cumpriu toda a lei. Então nós não seguimos uma letra, vocês entendem? Mas nós somos habitados, há uma nova natureza em nós somos habitados pelo Espírito, e é esse Espírito que nos leva a viver agradando a Deus. A palavra de Deus diz que Deus escreveu as suas leis no nosso coração, não é? E o que é que isso quer dizer? O nosso coração é o centro da nossa vontade, é as fontes da vida. E isso transformou a nossa natureza. Nós tínhamos um coração de pedra, nada sensível para as coisas de Deus, não queríamos saber de Deus, não queríamos saber nada do que era de Deus, mas Ele agora mudou esse nosso coração de pedra num coração de carne. E nós agora ficamos voltados para Deus, ficamos sensíveis, nós agora queremos agradá-lo. Os irmãos entendem? Mas nós não somos uns cumpridores de regras. Nós só não queremos, de maneira nenhuma, por causa dessa nova natureza em nós, desagradar-lhe. Conseguimos entender isso? Conseguimos entender isso, meus amados irmãos? Em Romanos, capítulo 8, um bocadinho mais à frente. Versículo 3. Estão aí em Romanos 8, 3. Olhem aí. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Irmão, tu já percebeste que a lei, inclusive esta, a moral, não faz nada de ti. Tu já percebeste isso ou não? Tu já percebeste isso ou não? Não faz nada de ti. Nada. 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 Porquanto o que for foi impossível. Não consegue fazer. Não consegue fazer. Tu podes ler a Bíblia todos os dias. Se tu não nasceste de novo, tu não vais agradar a Deus. Tu não consegues. Tu és um frustrado. O fruto é morte. Não é vida. Não é vida. É morte. Não se frutifica vida. Os frutos, sabe, é aquelas pessoas que têm os filhos muito feios. Vocês entendem? É horrível. O filho dessa relação é um filho horrível. Tu sabes que esse filho é horrível ou não sabes? Quantas vezes tu quiseste agradar a Deus e não conseguiste? O que tu conseguias era horrível. Era inclusive pior do que os outros lá fora. Porque esses filhos são horríveis. É horrível. Porque for impossível à lei no que estava enferma pela carne. O que é que aconteceu? O que a lei não conseguiu fazer, por causa da nossa condição, por causa da nossa miséria. O que é que aconteceu? Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne no pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o pau. O que aconteceu? Um milagre que só Deus pode fazer. Amém? Aquilo que a lei não conseguiu fazer, aquilo que a religião não conseguiu fazer, aquilo que os nossos pais não conseguiram fazer, aquilo que mais ninguém conseguiu fazer, ninguém consegue fazer, o melhor psicólogo, o melhor educador de infância, o melhor pai, a melhor mãe, nada, ninguém consegue fazer, nem a lei de Deus consegue fazer.
Deus fez. Como é que Deus fez? Deus fez enviando o seu Filho, que fez o que nós, todo humano, não consegue fazer. É por isso que a única coisa, não é só a maior necessidade que tu tens, é Cristo. É a única coisa que tu tens, é Cristo. Se não tens Cristo, tu não tens nada. Isso fez Deus. Eu tenho isto sublinhado com uma cor diferente na minha Bíblia. Porque o que eu não conseguia fazer, o que a lei não conseguia fazer, Deus fez. Aleluia! Deus fez. Deus fez tudo. É por isso que Pedro chega lá e diz: Deus já nos deu tudo. Pelo seu divino poder, Ele nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo. Percebes o que é isso? Tudo. 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 Então como é que tu fazes com alguém que já fez tudo e que já te deu tudo? Como é que tu fazes com esse? Como é que tu fazes? Como é que tu fazes? Hã? Como é que tu fazes? És grato? Queres agradar? Amém? Deixa-me ler-te estes versículos de 1 a 15 na nova versão transformadora. Capítulo 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca poderá obedecer. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vós, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de facto o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao vosso corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a vossa natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos. Vocês percebem? Não consigo fazer isto, não consigo fazer aquilo. Não! Esse não é o Espírito que habita em nós. Nós recebemos de novo esse espírito de escravidão, de medo, que Deus está contra nós. Não é isso. Não é isso. Mas sim o Espírito de Deus, que vos adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos o quê? Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de facto participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Tu já viste isto? Tu já percebeste isto? Já percebeste quão fantástico é esta nova vida? Já viste o que é que Deus te deu e o que é que Deus fez, meu amado irmão? Tu percebes isso? Tu consegues te maravilhar com isso? Meu querido, se isto não te maravilha, nada mais te maravilha. Se isto não te faz exultar de alegria, de gratidão para com Deus, nada mais faz, irmãos. Nada mais faz.
Não é um evangelho de prosperidade, não é um evangelho que não é evangelho, um falso evangelho menor. Irmãos, há pessoas que saltam nessas igrejas do pentecostalismo, porque recebem um carro, porque recebem uma cura, porque recebem isto, porque o casamento não sei o quê, e elas saltam e pulam de alegria, como se aquilo fosse alguma coisa. Isso é tudo menor, irmão, isso é tudo de menor importância. Isso é tu estares a comparar um homem com um boneco de barro, não dá para comparar. Não dá para comparar. O que é que importa isso diante deste conhecimento que te é dado da parte de Deus para contigo? Ele diz, tu já não tens mais esse espírito medroso, de medo. Sabes porquê? Porque Deus não está contra ti. Deus está do teu lado. Que diremos, pois, diante de coisas tão maravilhosas? Se nós continuássemos a ler, nós iríamos lá chegar. O que é que nós vamos dizer diante de coisas tão maravilhosas como estas? Se Deus é por nós, o que é que interessa quem é contra nós? O que é que interessa quem está contra se Deus está a favor? Hã? Quem nos condenará? Se é Cristo, o único que nos podia condenar. Sabe o que é que Ele fez? Não nos condenou. Nós que tínhamos, lembram-se do que até foi publicada essa frase, não sei se, acho que foi o Levi que publicou, não é? Nós que merecíamos uma grande condenação, foi-nos dado uma grande salvação, não é? Se aquele que nos podia condenar não fez, o que é que ele fez? Ele morreu e Paulo diz, o mais, ressuscitou. Hã? Percebes isso, irmão? Percebes isso? Tu vives a tua caminhada cristã na igreja não com medo de Deus, mas usufruindo que tu no céu tens um Pai. Tens um Pai. Porque quando tu apareceste diante de lá no tribunal, quando tu foste lá ouvir a sentença, quando tu estavas lá diante do juiz, já sabes o que é que o juiz fez, não sabe? O que é que o juiz fez? O juiz, justo juiz, que tinha todas as razões para te condenar. O que é que ele fez? Quem está de férias, quem sabe o que é que ele fez? Só para eu ver se vocês ouviram a mensagem. Vocês não ouviram a mensagem. Pronto, já percebi, agora vou dizer. Hã? O que é que ele fez? Ele perdoou a dívida. Ele perdoou o mal que fez. Sim, ele perdoou. Mas ele não fez só isso. Estás a ver o que é tu? Num tribunal, sentado, o juiz ali à frente, tu no banco dos réus, e tu sabes muito bem que tudo aquilo que tu fizeste, a condenação é certa. Não há como safar. Tu estás à espera de ser condenado à morte. E sabes o que é que o juiz fez? Sabes, João, o que é que o juiz fez? O juiz olhou e fez assim. Olha, tu estás perdoado. Uau, estou perdoado, que bom. Olha, agora tu vais para a minha casa. Vai-me dar a comer, que bom. Não, agora tu és meu filho, eu vou-te adotar. Uau. Foi isso que aconteceu. Nós estávamos condenados à morte, ao inferno, a uma eternidade longe de Deus. E o justo juiz, o Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro, olhou para nós. E ele disse, não, mas vou condenar. Vou-te adotar. Vou-te adotar. Se quando Paulo percebe isso, e Paulo, eu gosto de Romanos, Paulo diz, quando nós éramos ingratos, fracos, maus, pecadores, Ele tratou-nos assim, como é que Ele não nos vai tratar agora? Como é que Ele não nos vai tratar agora? O que é que tu estás à espera que Deus faça contigo? O que é que tu esperas disso? Então, irmãos, se estas coisas, se este conhecimento, se este entendimento, se essa operar como nós cantávamos, não é? Damos graças pela tua obra na minha vida, não é isso que nós cantávamos? Se nós percebemos que Deus tem operado na nossa vida, se nós percebemos, irmãos, que afinal que nós pendíamos era para o pecado, para a miséria, para a desgraça, e agora Ele transformou-nos e agora nós estamos voltados para Deus. Não é que nós deixámos, agora, não, é que nós estamos noutra direção, Ele mudou o nosso coração. Aquilo que nós amávamos agora odiamos, e aquilo que nós nem queríamos saber, agora nós amamos. Aquilo que nós corríamos atrás, agora nem queremos olhar para lá. Que transformação! Aleluia! Que Deus incrível! Então, por isso mesmo, o que é que nos diz?
Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, desculpem, deixem-me só eu apanhar aqui. Então há aqui umas implicações práticas do nosso crescimento. Depois de Pedro nos falar dos degraus de crescimento espiritual, ele agora vai mostrar-nos as implicações práticas desse crescimento. Ele vai mostrar 3 resultados. O primeiro deles é uma vida frutífera. Há fruto na nossa vida. Vemos isso no versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é impossível um cristão estagnado e infrutífero é impossível um cristão estar estagnado, ser infrutífero e inativo. É impossível. É impossível não ter fruto nem obras. Eu creio, mas depois não vês obras. Ser ineficaz, isso é um contrassenso. A falta de crescimento sinaliza, como eu já vos disse, falta de vida. O pleno conhecimento de Cristo implica necessariamente numa vida ativa e frutífera. Amém, meus amados? Primeira de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 7. Olha o que João nos vai dizer, em concordância com o que Pedro nos está a dizer. Olha o que João nos vai dizer. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7. Olha o que nós encontramos lá. O que é que diz lá? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu. Amém, irmão? Amém. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Amém, irmão? Qual é a dúvida? Filhinhos, não vos deixeis... sabes, é um crente fraquinho, tadinho, é fraquinho. É fraco. Pronto. Não, irmão. Não. Não. É duro, não é? É duro. É duro, não é? É duro. Porque nós gostamos de desculpar as coisas. Mas João é taxativo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E uma das características dos falsos mestres, e não só dos falsos mestres, mas dos falsos crentes, dos falsos cristãos, é essa. É que eles desculpam o seu pecado. Somos humanos, todos nós falhamos, quem é que não falha? Eu não estou a dizer que tu vives uma vida perfeita, porque isso é ilusão, nem eu vivo. Mas há uma marca na nossa vida. E Pedro diz... Porque se estas coisas existindo em vocês e em vós, aumentando, crescendo, ok. O que Pedro nos está a mostrar é que este conhecimento de Deus, esta coisa de dizer eu conheço a Deus, como eu vos disse, não é um conhecimento intelectual. Não, pode haver gente, teólogos de gabinete, que são capazes de caminhar com uma grande desenvoltura pelos volumes mais densos da teologia, que conhecem com
clareza e com profundidade todas as vertentes teológicas. Isso não quer dizer que eles tenham na sua vida ativa, prática, fruto de novo nascimento. Não quer dizer, meus amados irmãos. Não quer dizer. Não quer dizer. Não basta ter luz na cabeça. Não basta a pessoa saber pegar e explicar. A vida diz o que é que a pessoa é. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Cuidado, irmãos. É tão bom pregador. Vocês nunca ouviram. É tão bom pregador. Como é que foi acontecer aquilo? Era tão... Não é? Depois vem-se saber da vida, disto, daquilo, do outro. A vida não condiz nada. Alguém está a entender? Mas ele pregava tão bem. Teologicamente, correto. Que espetáculo. Mas depois, irmãos, porque não é daqui. Vocês entendem, irmãos? É na vida. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Amém? E o que é que nos leva a praticar a justiça? O Espírito de Deus que habita em nós. Amém, meus amados irmãos? Segundo, tem uma visão clara. Olha o versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Vendo só o que está perto. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quando estas coisas não estão presentes na vida da pessoa, o que é que acontece à pessoa? A pessoa não vê. É cega. Não vê. E a gente diz, mas como é que é possível? Aos anos que anda connosco, está aqui connosco, e não vê. Não vê. Não vê. Não vê. Não vê. E tu observas a esses que têm falta de visão, que têm cegueira espiritual, começa a observar a prática, a vida deles na prática. Como é que é a vida deles? Observa. Observa como é a vida deles. Observa. Eles não veem. Mas se tu fores observar, eles também não vivem. Eles não vivem. Eles não vivem. Aqueles a quem estas coisas não estão presentes. Quais coisas? Acrescentando à fé o quê? A virtude ou a excelência moral. À excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, o amor fraternal ou a fraternidade. À fraternidade. Quem essas coisas não estão presentes é cego, ele não vê. É cego. É cego. Ele é inoperante, ele não produz nada disso, não é? Não dá fruto. É cego. Vendo só o que está perto. Sabes o que é que essa pessoa vê? Só o que está perto. Se eu fizer assim, a minha família está em paz. Se eu vou fazer como a minha mulher quer.
Se eu fizer assim, o meu filho não faz birra. Então eu vou fazer assim. Só vê o que está perto. Não vê o que está longe. Só vê o dia. Só vê o dia a dia. Só vê o momento. Só vê o que está ali. Não vê longe. Não vê a eternidade. Não vê Cristo. Não vê o reino. Vê só ali, perto. Quantas pessoas tu não conheceste já, que caminharam connosco, que por causa do que está perto, hoje estão longe? Para não perder o que está perto. Só vêem o que está perto. Está cego. Só vê o que está perto. Trocam o que está perto pela eternidade. Mas porquê é que eles trocam? Porque eles não veem. Ele é cego. Só vê o que está perto. Diz, não, mas faz assim. Oh, irmão, faça assim. Oh, irmã, veja lá, faça desta maneira. Veja lá, olha, é a eternidade. Olha, é a vida com Deus que está em causa. Olha, é o reino de Deus. A pessoa não quer saber nada. Porque é assim que funciona. É assim. Ele só vê o que está perto. Pronto. É assim. Para não haver problema. Assim não há problema. Assim, pelo menos, nós estamos em paz. Vocês entendem, não? É alguém que não vê. Alguém que não vê. Está cego. Como é que alguém cego, mas é miúpe? É isso que eu vos estou a explicar. Porque ele diz, é cego, só vê o que está perto. Bom, então é cego ou vê alguma coisa? Ele vê, mas só vê o que não tem importância. É como se fosse cego. Está cego para o mundo espiritual. Só vê aqui. Só vê aqui. Não é? Só vê aqui. Sempre que eu converso... Desculpa, João, usar o teu nome. Cada vez que eu estou com o João, eu pergunto, João, como é que estão as coisas? Ele diz, Domingos, está tudo bem. Lá no centro as coisas estão a andar e tal. E eu pergunto, e com Deus como é que está? Percebes? Porque a minha questão, posso falar, não posso, João, não há problema. Porque a minha questão não é se o João deixou de beber álcool. A minha questão é a eternidade do João. As minhas perguntas para o João é sobre eternidade, não é sobre álcool. Alguém está a entender? Porque ele até pode deixar de beber e estar perdido eternamente. O que é que isso conta? Mas pode ter família junto dele que só por o facto de ele deixar de beber, deixar de dar problemas, está tudo bem. Mas não é o facto de ele deixar de beber e deixar de dar problemas à família, está tudo bem. Porque a eternidade pode estar perdida na mesma. Alguém consegue entender o que eu estou a dizer? Conseguimos perceber, meus amados irmãos? Há gente na igreja que só vê o que está perto. Vocês entendem? Só vê ali, o agora. Esquecendo-se do quê? Do perdão dos seus antigos pecados. Vocês entendem? É tipo aquela pessoa que está na igreja, foi batizado. Qual é o testemunho do batismo? Que nós deixámos a velha vida. Cristo, não é? Nos deu uma nova vida. Nós ressuscitámos com Cristo. Somos uma nova criatura. E tudo aí está envolvido o quê? O reino, a eternidade. E nesse dia, uau, que fantástico. Mas depois a pessoa vai vivendo. E vai vivendo, mas não vai vivendo justamente, não vai vivendo piedosamente, não vai acrescentando à fé a excelência moral, não vai acrescentando à excelência moral o conhecimento, o entendimento, não vai acrescentando ao entendimento todas as outras coisas, percebes? Ela isso não quer saber, e ela vai esquecer, ela vai deixar de valorizar. Sabes, o esquecimento é uma coisa terrível. Tanto que Pedro a seguir vai dizer, estou a dizer outra vez as mesmas coisas a vocês porque eu não quero que vocês se esqueçam. Porque é alguém que deixa de valorizar o que já valorizou. Deixa de valorizar o que já teve importância. Ela é um cego. Mas se nós vamos dizer a essas pessoas que elas são cegas, elas dizem que nós estamos completamente equivocados, que nós estamos enganados, porque não é assim, porque elas estão a ver bem. Elas estão a ver bem o que é daqui. Elas estão a ver bem o que está perto. E elas são capazes de trocar o que está perto pelo reino, pela eternidade. E isso é o quê? Isso é perigoso. Isso é terrível. Isso é terrível. A pessoa está espiritualmente cega. Essa pessoa só é capaz de ver as coisas da terra, as coisas que estão próximas a ela. Ela não consegue enxergar as coisas celestiais, as coisas da eternidade. Não consegue. Pedro diz-nos que o crente que não consegue discernir a obra da redenção não compreende a cruz, não atenta para a imensidão do amor de Deus.
Ele não tem ânimo para agradecer a Deus pela salvação ou entusiasmo sequer para anunciar a salvação aos outros. Ele não... Vocês entendem? Vocês percebem? Meus amados irmãos, eu com um coração muito triste, com um coração de pastor e muito triste, eu vejo alguns pais tratarem com os filhos não pensando na eternidade. Sério, irmão? Porque olham para o que está perto, olham para o que está agora, para o momento, para o agora. Como se o agora determinasse tudo o resto. E não, irmão. Tu não podes perder a perspectiva da eternidade. Terceiro lugar, uma segurança inabalável. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém dizia que o que prova que o indivíduo é salvo não é a sua profissão de fé, mas o seu progresso na fé. Vocação e eleição andam juntas, irmãos. Ninguém pode sustentar que é um eleito de Deus, foi chamado por Deus, se está a viver no sentido contrário ao que Deus diz para viver. Eu sou um eleito. Deus chamou-me. Sim, mas tu não estás a fazer a vontade de Deus. Tu não estás a viver na vontade de Deus. Tu estás a usar Deus para viver a tua vontade. E estás a querer ter um bom criado, que é Deus. Tu até pareces espiritual, porque tu vês-me dizer, eu oro e Deus responde. Mas a oração não é para tu orares e Deus responder, porque a oração não é faça-se a minha vontade. A oração é faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Uma pessoa que ora bem não é uma pessoa que quando ora a sua vontade acontece. Uma pessoa que ora bem é que quando ela ora, ela muda a sua vontade. Muito mais vezes do que ela recebe o que ela pede. Alguém consegue entender o que eu estou a dizer? Há gente que já baralhou tudo aqui. A vida deles é um caos, a família deles é uma coisa horrível. O trabalho, pior ainda. Aqui embaixo já baralharam tudo. E ainda acham que conseguem baralhar o céu, porque eles ainda dão ordens para o céu. Eu determino. Tu determinas o quê? Tu não determinas nada. Amém? Ele diz que esses falsos mestres e esses falsos crentes, nem sequer eles conseguem temer a autoridade. Eles falam para Deus como se Deus fosse criado deles. Eles falam para o Espírito de Deus como o Espírito de Deus. Mas, irmãos, há gente que vive em igrejas que diz que aquilo é manifestação do Espírito. Não, aquilo é tudo menos do Espírito. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Alguém consegue entender? É Deus. E há gente que atribui a loucuras, histerismos humanos, da carne, ao Espírito de Deus. E eles vivem confusos, não sabem nada acerca de Deus, não conhecem a Deus, já baralharam tudo e querem baralhar lá também. Querem baralhar lá também. Eu já andei aí, irmãos, eu sei o que é que estou a dizer. Eu sei o que é que estou a dizer. Eu sei o que é que estou a dizer. Achando-se muito sábios, são loucos. Trocaram a glória de Deus por coisas menores. E sabes o que é que Deus faz? A pior coisa que pode acontecer. Deus entrega-os a eles mesmos. E a pior coisa que nos pode acontecer é Deus entregar-nos a nós mesmos. Queres assim? Então vai para aí fora. É dessa maneira que tu queres? Então vai. E a pior coisa que pode acontecer ao homem, ao ser humano, é ser abandonado por Deus. Somente o que diz que nós somos eleitos, e vocês sabem que nós queremos na eleição. O que diz que nós somos eleitos, irmãos, não é nós dizermos que somos eleitos. O que diz que nós somos eleitos é a nossa vida piedosa, é a nossa vida santa. É por isso que Pedro, o que é que Pedro vai escrever?
Por isso, irmãos, versículo 10, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. O que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que se tu viveres pelo Espírito, se tu pensares o que é do Espírito, se tu viveres de acordo com o Espírito, amém, tu vais querer agradar a Deus em todas as coisas. E sabes o que é que acontece? Tu estás seguro. A tua mente não anda aos altos e baixos, porque tu não fugiste aqui e ali. Sabe porque é que alguns crentes estão sempre inseguros na igreja? Porque eles andam sempre querendo fazer a vontade da carne. E depois eles já não sabem se é, se não é, se está, se não está. Vocês entendem? Então, põe toda a diligência para confirmar o quê? A tua vocação e a tua eleição. É o quê? Senhor, olha, eu chego ao final do dia e eu olho para a minha vida e eu vejo e digo, Senhor, obrigado. Eu sei que és tu, porque eu conheço-me. Eu conheço-me, Senhor. Obrigado porque tu transformaste a minha natureza. Obrigado porque tu mudaste o meu coração. Obrigado, Senhor. Sim, nós fugimos do pecado. Sim, nós fugimos. Nós pomos lá a nossa vontade, pomos. Mas a nossa vontade só nos leva a fugir do pecado quando a nossa vontade é operada e é levada pelo Espírito de Deus. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Os irmãos entendem? E isso é prova de quê? Da eleição. Isso é prova de quê? Da vocação. Amém? Esaú e Jacó, lá vamos nós. Deus lutava com quem? Com Jacó. Esaú fazia o que queria. Nós nunca mais fizemos o que nós queríamos fazer. Porquê é que nós nunca mais fizemos o que nós queríamos fazer? Porque Deus luta connosco. E chega ao final do dia e nós dizemos, Senhor, obrigado. Mesmo às vezes, fazendo isto aqui, que não devia, falando aquilo ali. Sim, é verdade, nós somos isso ainda. Mas nós já não queremos ser. E quando isso acontece, nós ficamos tristes. E quando isso acontece, nós corremos, não fugimos de Deus, não disfarçamos, não dizemos que foi sem querer, não pomos palavras dúbias que dá para as duas coisas, não. Nós dizemos, sim, Senhor, eu pequei. Sim, Senhor, eu fiz o que não devia ter feito. Sim, uma tristeza, uma angústia, Vocês entendem? Ponto. Por isso, não é? Como é que diz? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Porque desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu trouxe a nova versão transformadora para ler também este texto para vocês. E diz assim, por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de facto estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Percebeste isso? Percebeste uma boa dica para tu não tropeçares tanto e eu? É vive de maneira para agradar a Deus. E vive de maneira que não só Deus, mas que todos os que estão à tua volta possam ver na tua vida que tu és um dos escolhidos. Percebes aquele homem que estava a falar do calor que ia derreter e que as praias iam desaparecer, mas ele estava a investir no contrário do que ele estava a dizer? É isso que as pessoas veem em nós, irmãos. E às vezes nós dizemos que somos de Jesus, mas a nossa vida toda, o nosso dia-a-dia, diz precisamente o contrário. Nós corremos atrás do que toda a gente corre, nós queremos o que toda a gente quer. Ou seja, isso não procura mostrar. Em Filipenses, capítulo 2, Paulo vai dizer isso aos Filipenses. O que é que ele vai dizer? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Bom, é Deus que opera, mas sou eu que desenvolvo, sou eu que desembrulho, sou eu que ponho à vista de toda a gente o quê? Essa salvação que aconteceu dentro de mim. Esse desenvolver é o desembrulhar, é que os outros possam ver isso que aconteceu. Amém? Vocês lembram-se quando Deus nos salvou? Isso era marcante para mim.
Porque quando Deus me salvou, eu era um drogado. E eu ia falar de Jesus aos outros. Mas os outros ainda me viam como drogado. Mas eu já me via como um filho de Deus. E aquilo era uma coisa boa. Vocês percebem? Porque num dia eu estava-me a drogar. No outro dia eu estava a falar de Jesus. E eles chegavam assim, então mas agora o que é que te aconteceu? O que aconteceu foi que eu não sou esse que tu estás a ver. Eu sou outro. Mas sou eu é que via, sou eu é que percebi. Até a minha mãe dizia, malandro, não vou lá mais à igreja, tu andas a enganar as pessoas. Porque eu nem um medicamento, nem um comprimido, nada, um milagre. Deus, pau, no outro dia eu estava. Vocês entendem? Nem ressaca. Quem é que acredita? Ninguém, nem a minha mãe. Minha mãe não queria ir à igreja porque pensava que andava a enganar o pastor e os irmãos. Mas eu queria era desembrulhar essa salvação. Eu queria que todos vissem que Jesus era o Salvador. Eu queria falar de Jesus a toda a gente. Queria desembrulhar, desenvolver, procurar e mostrar. Vocês entendem? Desenvolver com temor e tremor. Claro! Porque não somos nós o boneco da festa. Eu era chamado nos cultos todos para dar testemunho. Eu comecei a achar uau. Depois Deus soube tratar disso. Não é? Porque era todos os cultos eu testemunhava. Todos os cultos eu ia para cima do púlpito. Não é? Eu passava mais tempo em cima do púlpito que o pastor para pregar a palavra. Porque o meu testemunho é que era impactante para a igreja. Era assim onde eu estava. Pronto, ok, tudo bem. Mas vocês entendem? Mas Deus tratou disso. Porque Deus é bom. Mas isso não quer dizer que nós não desenvolvamos, não desembrulhemos a salvação. Percebes? Lá no teu trabalho todos sabem que tu és crente. Todos sabem que tu és salvo. Percebes? Em todas as coisas que tu fazes. É quando as pessoas lidam contigo, estás a falar e as pessoas sabem que estás a falar a verdade. Não, com aquele, não, com o Domingos a gente, se ele está a dizer, a gente pode acreditar que é. É isso, irmão. Com o Domingos, não, aqui ninguém mexe em nada, porque a gente, está ali o Domingos, a gente pode estar descansado. Percebes o que estamos a falar? Percebes? Percebes o que estamos a falar? Percebes? É isso. É isso. Confirmar a vossa vocação e a eleição. Há gente na igreja, inclusive, irmãos, hoje a gente chegar e dizer que é pastor, a gente às vezes fica um bocado naquela, bom, se eu digo que é pastor, ele acha que eu sou um manipulador de gente e que estou aqui para enganar ele também. Vejam aonde chegou a descredibilidade da coisa. Vocês entendem, meus irmãos? Quando devia ser o contrário. Sou pastor, ok. Ok. Sim, é pastor, sim. Ainda agora, Rafa, lá onde vocês estavam a falar àquele casal que era pastor, que vocês faziam parte da igreja e não sei o quê. Sim, senhor. Mas eu estava a ver a cabeça daquelas pessoas, a ver, olha este, agora tem aqui estes que são criados dele também, manipulou toda. Vocês entendem? Que horrível, meus amados irmãos. Que horrível. Que horrível. Procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Irmão, quem é de Deus não vive na prática do pecado. Quem é de Deus é justo. Quem é de Deus vive. Mas não é porque nós somos cumpridores de regras. É porque o nosso coração foi transformado. Quem cumpriu toda a lei foi Cristo. Ele agora deu-nos a vida. Ele agora deu-nos do seu Espírito. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também é capaz de tratar com a nossa carne mortal e dar-lhe vida para nós obedecermos a Deus. Não por causa do medo de uma condenação do inferno, mas porque nós queremos agradar-lhe em tudo, porque Ele já nos deu tudo. Percebes a diferença? Não é porque nós temos medo do inferno, não é por interesse, é amor. O amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele amou-nos primeiro, nós agora amamos. Não tão bem como Ele ama, mas nós agora amamos. Eu agora posso dizer, Senhor, eu te amo. Temos a conversa com Pedro. Percebes o que Pedro está a dizer? Pedro sabe o que é andar longe. É por isso que ele escreve o que escreve. Ele sabe o que é isso. Ele sabe, é por isso que ele diz, lembrar-vos. Ele sabe o que é andar longe. Ele sabe o que é o amor de Deus. Ele sabe o que é o amor de Jesus. Ele sabe. Porque num dia ele estava, não, eu nunca te vou deixar, mesmo que todos deixem, eu não deixo. Estou aqui contigo. E ele estava a blasfemar. Ele sabe o que é isso. Percebe? Eu gosto da Bíblia, sabe porquê? Porque a Bíblia mostra-me homens como homens são. E são como tu e eu. A Bíblia não é um livro que esconde as falhas das pessoas. A Bíblia é um livro que mostra as falhas das pessoas. Porque as pessoas falham. Deixa-me dizer-te mais forte e mais correto. As pessoas pecam.
Porque hoje também vivemos dias em que damos outros nomes às coisas para não nos afetar tanto, porque nós estamos tão sensíveis, tão sensíveis, tão sensíveis que a gente não aguenta nada. Não, é pecado. E o pecado leva à morte. Ponto. E as pessoas pecam. E a não ser que, pela obra da graça e do Espírito Santo de Deus, Deus os leve ao arrependimento, eles estão condenados. Mas eles, é eles e nós. Amém, meus amados? Uma das evidências da nossa vocação e eleição é a nossa perseverança. É a nossa perseverança. E sabes como é que Deus nos leva a perseverar? Num dia como hoje, tu ouvindes a palavra, tu sentes exortado, tu sentes admoestado, sentes desanimado a fazer o quê? A fazer o que é certo. Exortar é só isso, é ajudar o outro, animar o outro a fazer o que é correto, a fazer o que é certo. Isso é exortação. Amém? É teres ânimo a fazer o que é certo. Lembras-te? Deus com Josué? É ou não é? Ser forte e tem bom ânimo. Ou tem um ânimo bom, tem um ânimo que te leva a fazer o bem, fazer o que é certo. Medita no livro, dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Fazendo assim, és bem-sucedido. Ser bem-sucedido é quê? É ter tudo o que eu quero? Não, ser bem-sucedido é quando ele vier, nós ouvirmos da sua boca dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia. Isso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é terminar numa prisão, abandonado por tudo e todos, cheio de frio, sem roupa. Isso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é como nós vemos aqui adiante, um pouco mais à frente nesta carta, a segunda de Pedro. Pedro saber que está à beira da morte e ele dizer: eu não quero ser crucificado como Cristo. Se vocês me querem crucificar, crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser crucificado como o meu Salvador. Isso é ser bem-sucedido. Isso é ser bem-sucedido. Sabes o que é ser bem-sucedido? É tu teres uma boa morte. Mas não há como ter uma boa morte se tu não tens uma boa vida. E sabes o que é ter uma boa vida? Não é não te faltar nada, é não te faltar Cristo. E Cristo ser o bem mais precioso da tua vida. E tu seres capaz de abdicar de tudo e não de Cristo. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Procura diligentemente. Não é? Põe aí todo o teu ânimo, põe aí toda a tua força. Confirmar a tua vocação e a tua eleição. Não é? Eu sou eleito, então agora pronto. A salvação também não se perde? Não. Percebes o que está aqui escrito? Percebes o que é crescer espiritualmente e ir rumo à maturidade? Sabes o que é um cristão maduro? Sabes o que é? Tu lembras-te, quando tu eras criança e era Natal ou tu fazias anos, o que é que tu esperavas no Natal? Que os pais, né, dessem lá todas as prendas, o que tu tinhas pedido, né? E os pais, como é que eram? Como é que eram os maduros? Como é que eram? Como é que eram os pais? Qual é a alegria dos pais? É ver a alegria dos filhos. Ser maduro não é o que eu consigo receber, o que eu consigo obter. Ser maduro é... não preciso de nada. Ele já me deu tudo. Agora estou aqui para que outros tenham, para que outros obtenham. Estou aqui para o outro, para a vida do outro. É por isso que depois leva à fraternidade, ao amor fraternal. E ao amor fraternal, ao amor incondicional, ao amor como que nós fomos amados, nós agora amamos o outro, incondicionalmente. Porque o que fala do amor não é o objeto amado, o que fala do amor é quem ama. Percebes o que eu estou a dizer? Percebes o que eu estou a dizer? Amor é isso. Amor não é se o outro merece ser amado. Amor é quando tu amas mesmo quando o outro não merece ser amado. E porque tu amas o outro, tu dizes a verdade ao outro.
Porque tu amas o outro, tu não manipulas o outro. Porque tu amas o outro, tu não dás palmadinhas nas costas do outro quando o outro precisa. É de uma palavra de exortação. Isso é amor. Os pais que amam os filhos não são os pais que fazem todas as vontades aos filhos. Os pais que amam os filhos são os pais que educam os filhos. Esses são os pais que amam os filhos. Temos o melhor exemplo do nosso Pai Celestial, ou não? Está lá em Hebreus, é ou não é? Ele diz que ele disciplina a quem? A quem ama. Amém, meus amados? Mas deixa-me ler, deixa-me continuar a ler aqui. Eu já comecei a ler aqui já? Terminei aonde? Ajudem-me lá. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de facto, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a vossa entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Percebes? Uma coisa é tu chegares e tu entrares, não é? E tu entraste, ninguém deu por ti. Pronto, mas entraste, ok. Né? Outra coisa, né? É quando vem alguém importante e prepara-se a entrada e põe-se a passadeira, não é? É uma entrada com honra. Percebes? Vivendo assim, sabes como é que vai ser a tua entrada? Vai ser assim, vai ser com honra. E sabes o que é que tu vais fazer? Mas isso é fixe, isso é bom, isso é maravilhoso, porque isso tudo é dele. E quando tu fores honrado, tu vais dizer, não, Senhor, eu não mereço. Tu é que mereces, está aqui. Mas essa honra é dele, porque foi ele que operou tudo em ti. Foi ele que fez tudo em ti, porque tu conheces-te muito bem. Mas não é porque tu não queres a honra para ti, não é porque tu não queres a coroa para ti, e tu vais colocar a coroa aos pés daquele que merece, que tu não deves ser honrado, e não deves viver de maneira a ser honrado. Tu não deves querer agarrar-te a essa honra, mas deves fazer com que essa honra seja direcionada ao teu Pai. Há gente que diz que é muito humilde, eu não quero, sabes, essa gente não quer saber de Deus para nada. Essa gente não quer saber de Deus para nada. Eu ainda sou do tempo em que ser filho de alguém representava que os filhos tinham que respeitar a honra da família. Tu és filho de quem? Eu sou filho de fulano tal. E ser filho de fulano tal representava alguém, não é uma coisa qualquer. Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Alguém sabe? E quando um filho fazia alguma coisa, ele desonrava os pais. Hoje em dia, que não, os pais vivem em função dos filhos. Hoje em dia, o pai é que tem que... Não, o filho é que honra o pai. Não é o pai que tem que honrar o filho, não. É o filho que honra o pai. Eu não vou fazer nada para que o nome de família, o nome do meu pai, não seja desonrado. Qual é a família que tu és? Eu sou da família Soares. Família Soares, sim senhor. Olha, sim senhor. Conheço o teu pai, boa família, sim senhor. É isso, percebes isso? Percebes isso? Então farás com que o quê? Com que o teu pai seja honrado. Jesus falou disso no Sermão do Monte. Não é? Vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É isso que Pedro está a falar. Ou seja, a vossa entrada seja uma entrada ampla, um portão aberto, escancarado, com muita honra. Mas não é porque tu és uau, fantástico, não. É porque tu viveste e desenvolveste a tua chamada, desenvolveste a tua eleição, desenvolveste a vocação que te foi dada com temor e tremor. E tu mostraste isso. Percebes? Deu-te 5 talentos e tu granjeaste 10 talentos. Tu não escondeste. Percebes? Porque se nós vivemos justa e piedosamente, sabes quem é que é glorificado? Então olha lá, você é um bocado... O que é? Você é... sabe, eu sou crente. E as pessoas dizem, então ser crente é isso. E a seta é apontada para... Alguém está a entender o que estamos a falar? Percebes o que nós estamos a falar? Percebes o que Pedro está a falar? Crescimento, crescer no conhecimento, rumo à maturidade. E o que é maturidade? É chegarmos à estatura completa de Cristo. Amém? É termos o caráter de Cristo.
Não te esqueças que a obra de Deus na tua vida não é tu teres coisas. A obra de Deus na tua vida é fazer-te semelhante a Cristo. Não é semelhante ao pastor, não é semelhante à irmã mais espiritual da igreja, não é semelhante ao irmão mais... Não, não. É semelhante a Cristo. Talvez tu te comparas a mim, talvez tu... ok. Mas quando nós nos comparamos com Cristo, ainda há muito a caminhar, não há? Mas é isso. Mas fazendo assim, sabes, fazendo assim, tu não duvidas da tua salvação. Fazendo assim. Não é porque tu praticas, então tu... eu consigo a salvação pela minha prática. Não é isso que eu estou a pregar. E o que eu estou a dizer é porque tu sabes que és salvo. E tu percebes o mover e o trabalhar do Espírito de Deus na tua vida. Tu não queres viver para a tua glória. Tu não queres viver para agradar a este, àquele. Tu queres viver para a glória dele. E tu queres confirmar a tua vocação e a tua eleição. Tu chegas ao trabalho e dizes, não, eu hoje estou aqui para provar e confirmar que eu sou um eleito de Deus e que a minha vocação é agradar a Deus. Eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus. Tudo quanto fizeres por palavras ou por obras é como se fizesses para o Senhor, ao Senhor. Se eu estou a fazer ao Senhor, eu vou fazer o melhor. Eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer o melhor que eu sei fazer. Eu vou tratar o melhor que eu sei tratar. Eu vou agir da melhor maneira como eu vou agir. Porque eu não estou aqui a meu nome. Eu carrego um nome. Amém? Cuidado, irmãos. Cuidado. E vou terminar por aqui. Cuidado com pessoas que carregam um nome, mas não carregam a presença. Eu sou crente. Eu também sou filho de Deus. Mas não há presença nele. Há só um nome que eles querem carregar. Mas o desafio de Pedro para nós e o desafio do Senhor para nós é isso mesmo. Confirmar a vocação e a eleição. Para que o reino, para que a entrada, percebes? Para que seja, não uma coisa, mas seja, tu sentes-te à vontade no reino. Tu olhas, tu fazes uma retrospectiva e, sim, nunca vais ver que tu és perfeito. Tu vais encontrar lá, mas tu olhas e dizes, o que é que eu seria se não fosse o Senhor? O que é que eu teria feito aqui se não fosse Deus? Como é que eu teria agido se não fosse ser habitado pelo Espírito? O que é que eu pensaria nesta altura? Uau, é isso, meu irmão. É isso, é isso, é isso. Conseguimos entender? Que o Senhor ricamente vos abençoe. Amém? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o Senhor examina o teu coração. Vê lá se pode acontecer o caso de alguém aqui estar a olhar só para o que está perto, estar cego para o que está longe. Sabes, a palavra de Deus nunca vem sem um propósito. Ou ela te vai curar, ou ela te vai prevenir. Sempre ela tem um propósito para o qual foi enviada. Sempre, sempre. Cuidado, observa bem que terra tu és. Porque a semente é lançada. E há terra, só há uma terra boa, a que dá fruto. Amém? E esta é uma tarefa que tu tens que fazer e que eu tenho que fazer. Com o que eu ouço, com o que eu medito, com o que eu leio, qual é o fruto? Qual é o fruto? Não é porque tu te sentas numa igreja que está tudo bem. Não é porque tu lês a Bíblia que está tudo bem. Não é porque tu oras não sei quantas vezes ao dia que está tudo bem. É qual é o fruto? Qual é o fruto? É morte ou é vida? É paz ou é insegurança? É certeza ou é dúvida? Fazendo assim, jamais tropeçareis. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos louvá-lo e adorá-lo.